bom dia a todos. Bom dia do Antônio, Padre Nilson. Bom dia a vocês que organizaram este fórum. Parabéns pela iniciativa. E a vocês que vieram para participar, parabéns por terem escolhido passar este final de semana num momento de reflexão, de formação sobre um tema tão importante, o chamado à santidade e as suas várias implicações, portanto, na vida da igreja, nos muitos temas que aqui serão abordados pelos vários palestrantes. Vocês estão lembrados que festa que a igreja comemora neste final de semana, neste domingo? Todos os Santos. Isso, no calendário litúrgico consta no dia 1º de novembro. E de fato, em muitos lugares é feriado dia 1º de novembro e então permanece também no calendário da igreja. Mas na liturgia onde não é feriado também nacional, a igreja transfere a celebração litúrgica da solenidade de Todos os Santos para o domingo seguinte, portanto, hoje. Então, hoje, não só vocês aqui estão refletindo sobre este assunto, esse tema, mas a Igreja Católica em todo o mundo, em todas as suas comunidades, está se ocupando desse tema na celebração da liturgia e, naturalmente, na reflexão, na tomada de consciência também. Então, estamos em boa companhia, em grande companhia, mesmo que nas igrejas o pessoal vai para a missa e vai para casa, leva algum pensamento para casa. Aqui vocês estão de maneira mais prolongada e mais aprofundada. Pois bem, eu quero propor a reflexão a vocês justamente ligada também ao tema desta celebração de hoje, de festa de todos os santos, e lembrar, partir da palavra do Papa Francisco, ainda recente, sobre o chamado de todos à santidade. Vocês já leram a exortação do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre a chamada santidade no mundo atual? Quem leu? Alguns leram. Já ouviram falar? Isso. O Papa Francisco escreveu, deixa eu ver a data da publicação, foi 19 de março, dia de São José, aniversário do início do pontificado dele. Ele escreveu esta exortação apostólica. Exortação é uma palavra justamente de um conselho forte, é uma exortação, Ele nos exorta a buscarmos a santidade, porque esta é a grande meta da nossa vida. Pois bem, Papa Francisco, então, eu estou mostrando essa edição, que é das edições CNBB, mas vocês vão encontrar em outras edições, portanto, não necessariamente neste formato do livrinho amarelo. Encontram nas Paulinas, encontram nas Vozes, na Loyola, encontram em várias editoras católicas, portanto, a publicação desta exortação apostólica. Encontram também na internet, encontram na internet também. Pois bem, o Papa Francisco fez o que os seus predecessores também fizeram muitas vezes. Paulo VI, da mesma forma, fez um documento bonito também sobre a vocação à santidade, vocação de todos à santidade. E o Papa Francisco renova esta exortação, porque é de fato a exortação que está já lá no Novo Testamento, desde o início da vida da igreja. Ser santos, buscar a santidade. São Paulo que recorda aquilo que já estava no Antigo Testamento: sereis santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Está já lá para
nos livros de Moisés, dito para o povo de Deus: ser santos, portanto, porque Deus é santo. Esta é a razão. E São João nos recorda nas suas cartas justamente o motivo por que a santidade não só convém, mas deveria ser a forma própria de viver de todos os cristãos. Quando ele diz isto, nós lemos na liturgia de hoje, na segunda leitura da primeira carta de São João, até vou ler aqui: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Como a dizer, não é só uma comparação, não é só como se fosse, nós o somos, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, desde agora somos filhos de Deus, e nem ainda se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e o veremos tal como Ele é. Então se manifestará aquilo que desde já somos, mas ainda não aparece claramente nem plenamente. Então a raiz, a motivação para sermos santos é dita de duas maneiras. Primeiro, porque Deus é santo. Por isso, se nós queremos nos aproximar de Deus, devemos ser santos, buscar a santidade. E se não somos santos, a primeira coisa que devemos fazer ao nos aproximar de Deus é pedir perdão pelos nossos pecados. E é aquilo que nós fazemos sempre. Por isso que no início da missa, a missa começa com o pedido de perdão, pedido da misericórdia de Deus, que Deus nos torne dignos de nos aproximarmos dele, porque por nós não somos dignos, Deus nos faz dignos, porque seu amor, sua misericórdia nos perdoa, nos acolhe, e nos aproximamos dele. Então é o primeiro motivo para buscar a santidade, porque Deus é santo. O contrário, o diabo não é santo. O diabo não é santo. Então quem quer se aproximar do diabo não precisa ser santo, e ele gosta. Quanto mais malandro, melhor para ele, que mais vai servir para ele, Mas quem se aproxima de Deus deve ser santo, buscar a santidade, porque Deus é santo. Segundo motivo, que é muito forte, porque nós somos filhos de Deus, e não apenas de piadinha. Nós o somos de verdade. Em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós somos feitos, São Paulo diz, filhos no Filho. Deus nos adotou como filhos por causa do Filho, por meio do Filho. É como acontece nas casas de vocês, Quem tem filhos, crianças, as crianças têm amigos, não tem? Então, a criança quer trazer o amigo para dentro de casa, não traz? E quer brincar dentro de casa com o amigo, e quer entrar na casa do amigo também, e ali ser amigo como se fosse da família, E os pais tratam os amigos do filho como se fossem seus filhos. Não é semelhante àquilo que diz São Paulo? Deus nos faz filhos no Filho, por meio do Filho que se tornou nosso irmão. O Filho nos introduz diante do Pai, e o Pai nos acolhe como filhos, nos adota como filhos, e nos dá a graça da filiação, a graça do Espírito Santificador. Por isso, a dupla razão por que devemos buscar a santidade. Vamos repetir? Primeira é porque Deus é santo. Segunda razão, porque somos filhos de Deus. É mesmo? Pois bem, partimos disso. Isso é o fundamento. Então, é muito importante a gente ter claro isso, E a busca da santidade, por isso mesmo, não é para nós uma coisa opcional. O Papa diz isso, não é um opcional, é um dever, é nossa vocação. Esta é a vossa vocação, diz São Paulo, a santidade. Esta é a vossa vocação, a santidade. Em outro lugar,
ele faz também a exortação, né? Meus irmãos, vivei de forma digna da vossa vocação, né? Vivei de forma digna da vossa vocação. E como viver de forma digna da vossa vocação? Viver dignamente como filhos e filhas de Deus, como filhos obedientes do Pai, né? Como quem vive a própria dignidade, que não se macula, não se mancha por causa, né, das atrações que desviam de Deus, se deixa desviar, corromper, né? A corrupção não é só econômica, né, ou política. A corrupção, antes de tudo, é moral, né? Corrupção é da nossa dignidade, né? Quando nós manchamos, perdemos a nossa dignidade, nós nos tornamos corrompidos. Pois bem, não nos deixarmos corromper, né? Viver conforme a dignidade da nossa vocação, do nosso chamado. Eu tenho certeza que vários vão abordar o conteúdo da exortação do Papa, e se não, eu exorto desta vez, de minha parte, comprem todos, né? Comprem todos a exortação do Papa, baixem na internet, leiam, né? Isso como dever de casa, né? A partir do encontro aqui, desse fórum, neste final de semana, é importante ler os documentos da igreja. E como estamos tratando desse tema, isso aqui interessa muito. O Papa indica, naturalmente, a santidade como forma de vida do cristão, que não é outra coisa. Então, aqui a gente precisa, talvez, desfazer certos mitos em relação à santidade, e que não nos ajuda muito, que santo é fazer milagre, né? A imprensa tem isso, né? O santo é aquele que faz milagre, né? E até usa um conceito que não é nem correto, né? Quando o Papa proclama santo alguém, então diz que o Papa santificou, né? Santificou o Papa Paulo VI, santificou Oscar Romero, santificou. Não, o Papa não santifica ninguém. Quem santifica é Deus, é o Espírito Santo. A igreja canoniza, escreve no cânon, na lista dos santos. Este é o ato, não é o ato que o Papa faz, não é santificação, é canonização, é escrever na lista, inscrever na lista, proclamar santo, proclamar santo aquele que é reconhecido santo. Por isso há todo um processo, para verificação das virtudes, da vida que ele viveu, se ele de fato foi um exemplo de santidade ao longo da vida, se na vida dele não tem nada que contrarie o Evangelho, que contradiga a reta fé, a reta moral. Olha, para ser proclamado santo é muito mais do que um exame do Enem, viu? Muito mais do que um vestibular. E é um longo processo, um longo estudo, uma longa verificação, que naturalmente inclui o levantamento de toda a vida, do que ele falou, do que ele escreveu, do que ele fez, né? Depois tem o estudo histórico, tem o estudo teológico-moral, tem o estudo dos médicos, sobretudo quando se trata de um milagre que tem que ser examinado. Será que foi verdadeiro milagre? Muitas vezes são milagres de cura, a maioria das vezes, né? Pela intercessão de um bem-aventurado. Então, para afirmar se verdadeiramente foi milagre, a igreja convoca cientistas, estudiosos, médicos, para verificação se aquilo que se afirma como milagre, de fato foi milagre, não está na ordem natural das coisas, né? Portanto, se deve isso a uma intervenção especial de Deus. E se foi milagre, ainda não se diz que foi milagre do santo. Foi milagre de Deus pela intervenção do santo, pela intercessão do santo. De fato, acontece isso, né? Pois bem, isso só para dizer que a santidade é o normal, deveria ser,
o normal da vida do cristão. Não coisa extraordinária, de alguns poucos. Não coisa fora do alcance. E por isso, ser santo não é necessariamente fazer milagres, fazer coisas extraordinárias, fazer, sei lá, não, santo não está entre o céu e a terra, um palmo acima. Não, o santo está misturado no meio da multidão. Os santos são gente como nós. E isso é importante a gente ter em conta, ter em conta. Nós aqui em São Paulo temos a graça de termos tido aqui santos que viveram na cidade, viveram aqui em São Paulo. Aliás, os santos proclamados do Brasil, todos eles também viveram em São Paulo, não só em São Paulo, mas viveram em São Paulo. Começar, São José da Anchieta, viveu aqui, homem de carne e osso, jovem como muitos de vocês, quando ele chegou, trabalhou, foi um catequista, foi um pedagogo, foi um missionário, foi um amigo dos indígenas, foi um homem que trabalhou muito, e entre os fundadores da cidade de São Paulo, gente de carne e osso. Santo Antônio de Santana Galvão viveu aqui em São Paulo a maior parte da sua vida, aqui perto, no convento de São Francisco. Depois ele fundou o Mosteiro da Luz, no bairro da Luz, onde está também o seu túmulo. Santa Paulina, Madre Paulina, Santa Paulina do Coração de Jesus Agonizante, nasceu na Itália, veio ao Brasil, lá em Santa Catarina, iniciou todo um caminho de vida extraordinária, de santidade, fundador de uma comunidade religiosa, depois viveu aqui em São Paulo, a maior parte da sua vida no Ipiranga, onde também está o seu túmulo, ali na Avenida Nazaré. Seria interessante visitar os lugares dos santos de São Paulo, pois temos dois beatos, ou bem-aventurados, a caminho de serem proclamados santos. Madre Assunta Marchetti, Beata Assunta Marchetti, proclamada bem-aventurada aqui mesmo, em São Paulo, na Catedral da Sé. Ela também nasceu na Itália, mas viveu aqui em São Paulo a maior parte da sua vida, dedicada aos pobres, aos órfãos, aos escravos abandonados no final do século XIX, início do século XX. E Beato Padre Mariano de la Mata, um padre missionário agostiniano, viveu aqui na paróquia São Santo Agostinho, no Alto da Liberdade. Padre Mariano de la Mata. Aliás, amanhã, dia 5, é o dia em que se lembra Padre Mariano na liturgia. Igreja de Santo Agostinho, santos são pessoas que viveram aqui entre nós. E, portanto, fizeram coisas extraordinárias, mas de modo ordinário. Pé no chão, contato com as pessoas, viveram a vida de todos os dias, dedicando-se a fazer coisas boas, a fazer o que é de Deus, a viver em sintonia com Deus, a comunhão com Deus e a caridade para com os irmãos, ou a dedicação a outras dimensões da vida e da missão da igreja. Então, o Papa diz aqui, olha, a santidade não é reservada para uns poucos, para freiras e monjas no convento, para monges no mosteiro. Claro que eles também devem ser santos, mas a santidade é reservada para todos, para todos. O caminho da santidade é o caminho da vida cristã bem vivida. E por isso é para os jovens. No dia 14 agora, o Papa Francisco canonizou entre os 7 santos que ele canonizou na Praça de São Pedro, também um jovem de 19 anos, Núncio Sulprizio, não é Suplício, mas Sulprizio, um jovem italiano que viveu em Nápoles no século XIX, um jovem. É para os casais, sim, a santidade é também para os casados, para os casais. É também para as pessoas que trabalham na vida pública, sim, para os funcionários públicos, os políticos, para os educadores, é para todos, é para todos.
E tanto mais, é claro, é para quem se consagra a Deus no carisma da vida religiosa, no sacerdócio, já neste mundo, para viver inteiramente dedicados ao Evangelho, ao serviço de Deus e dos irmãos. Pois bem, o caminho da santidade indicado pelo Papa é o caminho do Evangelho. E ele recorda, todo Evangelho é caminho de santidade. Mas no Evangelho, daí o Papa indica especialmente o caminho das bem-aventuranças. Mateus 5, que nós vamos ler hoje também na missa novamente. O caminho das bem-aventuranças é o caminho da santidade para todos. E hoje ele é tão importante num mundo cheio de contradições, um mundo que muitas vezes exalta a violência, o mundo que exalta o gozo da vida como se outra coisa não tivesse, a busca da riqueza acima de qualquer outra coisa, o mundo tão cheio de miséria, de pobreza por causa do egoísmo e da ganância de outros, e assim por diante, né? As bem-aventuranças são caminhos de santidade, e vivendo-as, nós estaremos vivendo como Jesus viveu. Jesus é o primeiro que viveu o caminho das bem-aventuranças, e por isso ele nos deixa este caminho para que nós também, por ele, nos orientemos e por ele vivamos. Mas eu queria ir um pouco além e recordar a palavra da Igreja no Concílio Vaticano II, situando também a santidade, a busca da santidade, dentro daquilo que é a Igreja, o chamado da Igreja. Nós somos Igreja, somos parte da Igreja. E qual é, finalmente, a vocação da Igreja? Da Igreja como um todo? É a santidade, mais uma vez. É alcançar a Deus, elevar a Deus, ajudar o mundo, ajudar as pessoas a chegarem a Deus, a chegarem ao grande objetivo da existência. Por isso, no primeiro documento do nosso, aliás, o segundo, né? O primeiro é sobre a Palavra de Deus, a Sagrada Revelação, dos documentos do Concílio Vaticano II, temos o documento sobre a Igreja, chamado Lumen Gentium. Jesus Cristo é a luz dos povos, a Igreja deve resplandecer esta luz para os povos em todos os tempos, através da ação missionária, a evangelização, e através de tudo aquilo que a Igreja é e faz. Esta é a missão da Igreja, ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a se voltarem para Deus, a se converterem a Deus e viverem a comunhão com Deus, e finalmente alcançarem a vida eterna. O capítulo 7º deste documento sobre a Igreja fala da índole, nesse caso é a qualidade, né? A índole escatológica da Igreja peregrina e sua união com a Igreja celeste. A Igreja não é só para este mundo. A Igreja tem uma vocação que transcende este mundo, que vai além deste mundo, né? Nós somos uma parte da Igreja. No catecismo, não sei se vocês estudaram ainda esse catecismo, onde se diz que a Igreja é formada de 3 grupos: a Igreja peregrinante, Igreja padecente e Igreja triunfante ou gloriosa. Igreja peregrinante somos nós, que estamos por aqui. Igreja padecente é a igreja que está no purgatório, se preparando para ser plenamente acolhida e admitida na casa do Pai. A igreja triunfante é a igreja que já chegou lá, que está na casa do Pai. A igreja é a comunidade dos filhos e filhas de Deus, que Deus atrai a si
E Deus atrai a si toda a humanidade, quer que todos sejam seus filhos e filhas. Neste mundo, muitos vivem como filhos e filhas de Deus sem serem filhos da igreja, explicitamente, vivendo honestamente a sua fé, a sua religião, mesmo que não seja a fé cristã, mas vivendo retamente de acordo com a consciência, fazendo bem, vivendo dignamente. Também eles, de alguma forma, fazem parte da igreja, mesmo que não explicitamente. Mas nós que somos parte explicitamente da igreja, fomos batizados, temos a fé em Jesus Cristo, nós claramente somos chamados não só a caminhar nesta direção, mas a testemunhar isto para o mundo, a irradiar esta fé, irradiar esta dimensão da vida da igreja para o mundo, porque o mundo não perca o rumo. Aliás, deixa eu fazer aqui uma pequena digressão. Aqui tem gente que não é de São Paulo, não, né? Tem gente de fora de São Paulo, eu percebi. Tem, né? Mas nós estamos fazendo o sínodo arquidiocesano de São Paulo, e numa das atividades do sínodo, nós estamos aí com um levantamento dentro da arquidiocese, as 304 paróquias, um levantamento sobre a situação religiosa e pastoral. E uma das perguntinhas do levantamento diz assim: você crê na ressurreição de Jesus Cristo? Você crê na nossa ressurreição futura, na ressurreição da carne? E olhe, e é perguntas feitas aos católicos, hein? Cerca de 1/4 dos católicos põe dúvida na ressurreição de Jesus Cristo. E mais ou menos a mesma quantia, um pouco mais, não crê na nossa ressurreição futura. Simplesmente ou põe em dúvida, ou acha que tudo acaba com a morte, acabou tudo, não tem mais nada. O que significa isso? Perdemos a fé. Até os católicos estão perdendo a fé, ou nunca aprenderam aquilo que é da nossa fé, da fé da igreja, que nós professamos no crer em Deus Pai. E nós somos chamados não só a vivermos esta fé com alegria, com agradecimento, porque é um tesouro, uma preciosidade, mas também a irradiarmos isto para o mundo, para que o mundo creia, e crendo tenha vida também, como diz São João. Pois bem, somos a igreja peregrinante, uma parte da igreja. E segundo a afirmação da fé, da doutrina da igreja, ninguém entra no céu se não está plenamente purificado. Portanto, existe o chamado purgatório como fase de purificação. Deus sabe como fazer isso, né? Porém, no céu entram os que são plenamente purificados pelo perdão e misericórdia de Deus, né? E a igreja triunfante, a igreja celeste. Quem é a igreja celeste? Bem, a igreja celeste é constituída por todos os redimidos, todos os que foram salvos. E a igreja celeste, desde o primeiro Adão até hoje, até o último que morreu, que Deus o tenha, que esteja na casa do Pai também. Vocês imaginaram quantas pessoas estão lá no céu? É bem mais do que os bilhões que hoje vivemos na Terra. Portanto, nós somos uma pequena parte da igreja. A maior parte da igreja está lá na casa do Pai. Como São Paulo diz, né? Na Jerusalém celeste. E ele diz, nós não temos aqui pátria definitiva. Nós aqui somos peregrinos, por isso igreja peregrinante. Peregrinos, estamos à procura, a caminho. Não temos aqui cidade permanente, né? É impressionante, né? A gente foi ao cemitério anteontem, né? Finados, cemitérios cheios, quanta gente. Pois é, estavam todos por aqui uma hora dessas, um dia desses, estavam todos aqui trabalhando, caminhando, fazendo festa, etc. Hoje não estão mais.
não temos aqui cidade permanente, né? A gente, todos nós vamos desembarcar, né, desta cidade, né, deste barco. Estamos a caminho, somos peregrinos para a cidade definitiva, para a casa do Pai, né? É o céu, a vida eterna, onde Deus reúne em torno de si a sua família, a igreja, família de Deus. Isso aparece de maneira bonita hoje no prefácio da missa. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos, os santos, vos cercam e cantam eternamente vosso louvor. Vos cercam e cantam eternamente vosso louvor. Para essa cidade caminhamos, também nós, pressurosos, apressados. A vida passa rápido, né? Caminhamos também nós, pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Enquanto vivemos, peregrinamos na penumbra da fé, não ainda na claridade, né? Na claridade plena. Lá, sim, veremos Deus como Ele é. Contemplamos desde agora, alegres, na luz, na vossa luz, tantos membros da igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Tantas coisas bonitas nesse texto. Contemplamos nos santos a luz de Deus. Nos santos resplandece a glória de Deus. Deus é admirável nos seus santos, diz um refrão, né, que nós cantamos na liturgia. Deus é admirável nos seus santos. Nos santos resplandece a santidade de Deus, a glória de Deus. Então a santidade não é simplesmente uma conquista nossa, né? Aliás, existem, por exemplo, em certas religiões, filosofias, existe também uma forma de santidade que a gente não vai desprezar, mas não é a santidade cristã. É a santidade, digamos assim, do alto esforço de santificação. É uma ascese, digamos assim, estoica, ascese, enfim, de apagar o desejo, né, enfim, de disciplina, autodisciplina. Isso também é meritório, sem dúvida. Porém, a santidade cristã é a santidade de Deus que trabalha em nós. Nós colaborando com Deus, com a ação de Deus. A santidade de Deus é em nós a ação do Espírito Santo que nos move a fazer o que é de Deus. Não é simplesmente uma conquista pessoal. A nossa santidade, mais do que tudo, é sintonia, é comunhão com Deus. Na fé e na ação. Na fé e na ação. Pois bem, eu quero voltar ao texto do concílio, porque isso é muito importante, nos coloca, digamos assim, a santidade no rumo daquilo que ela é, como parte do caminhar da igreja. Nós, como membros da igreja, caminhamos como uma igreja que está a caminho da santidade e que realiza a sua vocação à santidade, ela mesma, né? Ela não existe neste mundo para fazer um monte de coisas sem, termina tudo por aí. Não, faz muita coisa e deve fazer muita coisa conforme o Evangelho, mas o objetivo de tudo isso é chegar lá, alcançar a meta, né? Alcançar a meta da nossa existência. A igreja celeste, eu dizia, e aqui o concílio fala justamente essa dimensão. A igreja tem uma dimensão escatológica. Escaton, ou escaton em grego, significa aquilo que vem depois, aquilo que ainda está por vir. A nossa vida tem essa dimensão escatológica, ou seja, o que vem depois ainda, o que Deus ainda nos promete. Por isso nós vivemos muito de esperança,
Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes básicas do cristão, né? A esperança cristã é exatamente a esperança no Deus fiel, verdadeiro, que promete e cumpre. E nós cremos, nós acolhemos aquilo que Deus promete e cumpre. É a nossa atitude de esperança cristã. Por isso, os santos no céu, queridos irmãos e irmãs, os santos no céu são nossos companheiros também na terra. Eis o sentido de a gente se voltar também para os santos. Os santos no céu são parte da nossa igreja. Melhor dizendo, nós somos parte da igreja deles. Eles vieram antes de nós. Eles são os verdadeiros cristãos. Eles são os grandes membros da igreja. Eles são os grandes membros da igreja. E nós, indignamente, chamados a sermos também. E oxalá fôssemos dignos da igreja dos santos, cada dia, no nosso ser, no nosso agir. O santo, portanto, não é simplesmente um delegado que está lá no céu, que a gente de vez em quando invoca, etc, etc. Não, os santos são membros da nossa igreja, são parte daquilo que somos nós, da nossa igreja. Por isso também tem sentido nós termos imagens, né, Dom? Imagens de santos nas nossas igrejas. Por quê? Ao longo das paredes, honrando os santos, nós nos lembramos que somos parte da igreja deles, eles são parte da nossa igreja, eles fazem parte disso, nós fazemos parte com eles, da mesma igreja. Daí o sentido também da invocação dos santos, invocar os santos. Por que não? A igreja diz que podemos invocar os santos, não como se invoca a Deus, mas os santos como nossos irmãos que já estão lá, estão diante de Deus e por nós podem interceder junto de Deus. Os santos estão na igreja para que nós também olhemos para eles e imitemos a sua vida. E o concílio diz exatamente isso. A melhor devoção aos santos é a imitação da sua vida, das suas virtudes. Esta é a melhor devoção aos santos. E por isso termos um santo de nossa preferência deve nos levar a quê? Eu quero conhecer esse santo. Eu quero conhecer melhor o que fez esse santo, como ele viveu. E vou lá ler o que ele escreveu eventualmente, o que ele diz. Esta amizade com o santo da nossa devoção nos faz com que o tenhamos como um companheiro de vida, alguém que nos toma pela mão, nos dá coragem e nos diz como também nós devemos viver. Mais uma coisinha, por que a igreja, aliás, proclama os santos? O que tem que levar em conta para proclamar um santo? A vida dele, Não é no ato da canonização que ele fica santo. Ele fica santo ao longo da sua vida, na medida em que ele vive santo. A igreja, quando o Papa proclama santo, reconhece publicamente, oficialmente, a santidade. E quando o Papa proclama santo alguém, o Papa está empenhando o seu magistério. É um ato de magistério do Papa, e magistério infalível, Magistério infalível do Papa nesse ato solene. O Papa proclama, na verdade, que este e esta que ele proclama santo estão no céu. Como assim? Isso é muita ousadia. Proclamar oficialmente, olha, Paulo VI está junto de Deus, está no céu. Oscar Romero está no céu. Santa Teresinha está no céu. Quando a igreja afirma isso, está dizendo coisa muito séria. Mas ela o diz em base a muita reflexão, verificação. E pela vida, pelo testemunho da vida, ela pode dizer isso. Porque ela vai dizer, bom, esta vida foi de acordo com o que Jesus nos ensinou. Esta vida foi de acordo com o que os apóstolos nos ensinaram.
E por isso o Papa Bento XVI disse uma coisa bonita, numa outra exortação apostólica, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Teve o sínodo de 2008, né? E depois do sínodo de 2008, veio a exortação apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini, a palavra do Senhor. E aí, quando fala da interpretação da palavra de Deus, como interpretar corretamente a palavra de Deus, como saber que estamos interpretando corretamente a palavra de Deus, tem vários critérios que o Papa diz, e olha lá, um dos critérios que ele põe é este: a vida dos santos. A vida dos santos é a interpretação verdadeira da palavra de Deus. A vida dos santos é uma catequese verdadeira da palavra de Deus. Uma vida vivida conforme a palavra de Deus. E por isso, imitando os santos, nós também estamos no caminho certo. Imitando a vida dos santos, nós estamos no caminho do Evangelho, porque eles são os grandes discípulos de Jesus, testemunhas autênticas de Jesus Cristo e do Evangelho. Por isso, os santos são os grandes cristãos. Os santos são os grandes católicos. E graças a Deus temos tantos. Hoje recordamos todos os santos, não só os canonizados, né? Os canonizados são uma lista de alguns milhares, né? Mas os santos no céu são incontáveis. É o que já o livro do Apocalipse, lá no começo da vida da igreja, e nós lemos esse trecho bonito hoje, na missa, já dizia, aquela visão do céu que o livro do Apocalipse apresenta, vendo uma multidão imensa, diz aí, de homens, mulheres, de todas as raças, tribos, povos e nações, uma multidão que ninguém podia contar. E aí o vidente pergunta: quem são estes? Supostamente pergunta para Deus: quem são estes? E a resposta é: esses são os que vieram da grande tribulação. O livro do Apocalipse foi escrito durante um tempo de perseguição, de muita dificuldade para viver a fé, grande tribulação. Mas a grande tribulação também se diz a respeito da vida neste mundo. Enquanto somos cristãos ou membros da igreja peregrinante, vivemos, como diz também um concílio, entre alegrias, esperanças, angústias, tristezas, vivemos, peregrinamos. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, Cordeiro Redentor, Jesus Cristo Salvador, suas vestes alvejadas. Parece contraditório, lavar a roupa no sangue, não é que fica branca a roupa, mas aqui é tudo simbólico, naturalmente. Se diz, aqui se fala do poder, purificador do sangue de Jesus Cristo, Salvador, e que, portanto, salva. E quem invoca Jesus Cristo Salvador, quem se confia a Ele, recebe o fruto da redenção e, portanto, é salvo. Estes são os que vieram da grande tribulação. Mas eu queria dizer, não são poucos, é uma multidão que ninguém consegue contar. Já dizia isso lá no começo do cristianismo, muito mais hoje ainda essa multidão deve ser grande. Então, queridos, conforme a palavra do texto da carta aos Hebreus, com o testemunho de tantos, com a intercessão de tantos, caminhemos firmes, perseveremos, não desanimemos, até nós também chegarmos lá. Esta é a nossa chamada à santidade, é a nossa vida cristã, vivida com perseverança,
com esforço, certamente, mas com perseverança, com fruto ao longo desta vida, para que nós também um dia sejamos parte desta multidão que ninguém consegue contar, alegres, cantando os louvores de Deus e contemplando a sua face. Obrigado.